Sejam bem-vindos, médicos do futuro, a mais um episódio do The Health Tech Show. Meu nome é Bianca Miranda, sou fundadora da startup Health Tech Brasil e hoje eu estou aqui com o meu co-host, Dr. Robson, e os nossos convidados, Romeu e Vitor Hugo. Prazer receber vocês aqui. Te agradeço o convite, né? Agradecer a doutora Bianca pelo convite, Dr. Robson pelo carinho aí de convidar a gente para participar desse podcast que a gente é fã, inclusive. Legal, né? Legal. Sem formalidade, não precisa ficar chamando de doutor aqui, não. Eu chamo ele de Dr. Robson para não chamar de pai, que é feio, né? mas aqui é sem formalidade. Doutora mesmo, só doutora B. E aí, legal. Então, hoje, a gente aqui no The Health Tech Show fala sempre de saúde digital, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de acessibilidade, que eu acho que tem tudo a ver com o trabalho de vocês. Então, para quem ainda não conhece a Arquimedes, eu queria que vocês falassem um pouco da startup que vocês criaram, por que vocês criaram ela, qual que é a finalidade aí do trabalho de vocês dentro desse espectro que não é diretamente uma saúde digital, mas vocês trabalham no digital, né? Então, eu acho que engloba também a especialidade aí que está se formando agora. A gente usa o digital para aumentar o acesso, né? Diminuir os gaps ali. Exato. A Arquimedes é uma empresa que nasceu aí de uma jornada mais longa, né? A gente vem trabalhando em cima do problema específico de cirurgias, do acesso para cirurgias e exames no SUS. Então, a gente estudou um pouco mais sobre esse problema. Eu conheci o Vitor no programa de inovação do pessoal da Arquimedes. Assim, a gente se bateu logo de cara, então isso foi muito legal, porque a gente tem pensamentos parecidos e complementares em alguns aspectos. E a gente começou a entender um pouco mais sobre o problema e viu que, na verdade, ele era muito maior do que o que a gente pensava. Então, se você olhar, hoje em dia, o tempo médio de espera, na verdade, em 2019, o tempo médio de espera para você ter acesso, para que uma pessoa do SUS tenha acesso a uma cirurgia, é em torno de 1 ano e 4 meses. Então, quando chegou a pandemia, esse número ele aumentou ainda mais. E a gente viu lá, segundo dados do DataSUS, se der uma pesquisada lá e olhar em 2019, 2020, foram cerca de 2,8 milhões de pessoas que deixaram de ter suas cirurgias eletivas realizadas. Então, a gente viu que queria criar uma solução que ajudasse essas pessoas. Perfeito. E o que aconteceu? Analisando as soluções que já tinham no mercado, a gente começou a entender o que existia de gap. E a gente queria criar uma solução que colocasse o paciente no centro, que conseguisse englobar todos os aspectos da jornada do paciente. E aí nasceu a Arquimedes. Legal. O que a gente faz hoje na Arquimedes é uma startup que ela divide ali, colocando o paciente no centro, a gente engloba ele tanto com a parte do health, que é a parte de saúde, quanto também com a parte da fintech. Legal. Então, o paciente que precisa de uma cirurgia, ele vai ter acesso à parte do nosso health, em que ele consegue conversar com o concierge, ou seja, com uma equipe especializada para atender ele. Ele vai entender suas dúvidas, vai tirar suas dúvidas, ele vai entender o que ele precisa, qual a realidade que ele tem. E quando ele precisar de uma cirurgia específica, por exemplo, cirurgia de catarata, então a gente linka ele com nossas clínicas parceiras, com clínicas de qualidade, que também a gente negocia um preço mais acessível para essa cirurgia. E aí eu já encaminho ele para o outro lado da nossa empresa, que é a parte fintech. Então, na fintech, a gente tem um marketplace de crédito, com mais de 30 instituições financeiras diferentes para atender perfis diferentes de pacientes. E aí, lá, o paciente que já tem um orçamento consegue entrar na plataforma, preencher um formulário simples no digital, tudo ali pelo WhatsApp, simples, fácil. Legal. E ele já consegue ter acesso a propostas para conseguir parcelar o seu procedimento com taxas mais acessíveis e, assim, tentar fazer com que aquele procedimento caiba no bolso dele, já se preocupando com a saúde financeira também do paciente. Não, muito legal. Eu lembro que quando eu conheci vocês lá no HackMed ano passado, né, em 2022, vocês usaram esse termo, Health Fintech. Aí eu falei, meu Deus, esses meninos estão geniais aí, muito legal, assim, me chamou a atenção logo de cara. E aí, então eu queria parabenizar vocês, porque eu também tenho a minha startup, né, Health Tech Brasil, eu sei que não é fácil empreender aí nessa área, são muitos desafios diários, né, que a gente passa, e vocês são super novos, o Vitor ainda tá na faculdade de medicina, tá se formando agora. No último ano, né? Não, eu fico inspirado, assim, de ver um estudante de medicina que já tá empreendendo, a gente também, o nosso CTO também é estudante de medicina, ele tá no 5º ano, e ele tem outros projetos de startups em outros países, inclusive. Ele já é um empreendedor, assim, nato também. E eu fico admirado, porque eu falo, caramba, tudo bem, eu me formei há pouco tempo. Inclusive, eu vou até fazer um parênteses disso, porque eu vou querer pedir também a sua opinião sobre a pandemia, sobre como foi o outro lado da pandemia, o nosso lado de médico, assim, de ter que esperar cirurgias. Ele é cirurgião, então acho que dá pra gente falar um pouco disso. Mas, assim, quando eu tava no 5º ano, no 6º,
Imagina que eu pensava em inovação, empreendedorismo, startups. Na verdade, isso foi um kickstart que eu tive quando eu estava morando já nos Estados Unidos, a partir de uma ideia que, na verdade, na minha cabeça, como ela se desenvolveu, meu raciocínio, na época eu achava que era um simples projeto de pesquisa. Eu jamais tinha a ambição de transformar isso numa empresa, num produto real, né? Então, para mim, é emocionante, assim, ver tanto um estudante de medicina que já está empreendendo com sucesso nessa área, como também o engenheiro, né, Raul, que é o seu caso, assim, que viu a dificuldade do sistema de saúde como um todo mesmo, e teve a humildade, eu acho que isso é muito importante, de pegar um médico e falar, não, vem aqui, me ajuda, tem coisa que eu não sei, e o médico também, né, tem coisa que eu não vou saber fazer, sim. E aí vocês conseguirem ter essas qualidades complementares para fazer uma empresa como a de vocês, né? Não, isso é essencial, porque assim, tem coisa que só o Vitor ele vai entender. Eu já tenho uma visão muito, às vezes, de operacional. E o Vitor tem uma visão do problema em si, ele convive com os pacientes, ele entende mais o paciente. A gente até brinca que na empresa da gente, a gente tem o coração no health, mas os pés na fintech. Porque a gente enxergou que para você criar soluções digitais para a saúde, você tem um desafio enorme, porque são problemas extremamente complexos, e você tem que ter propósito. Total. Então, se você não tiver propósito, se você não tiver alguém complementar também ali que entenda da realidade, você não vai para frente. Até para também falar do nosso time, assim, né? Hoje tem eu que sou da área da saúde, o Romeu, que tá mais ligado a essa parte da tecnologia, e a gente também tem uma pessoa que especialista aí na parte financeira, e a gente tem também um advogado, né, para tomar conta dessa parte jurídica, sempre caminhando. Exatamente. Legal. Então, eles são todos co-founders ou não? Como não, é que tá o cap a gente é cofundador, né? E eles acabaram integrando o time logo ali no início também, mas depois que a ideia já estava mais estruturada, né? Legal. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a empresa de vocês faz como se fosse uma mediação entre o paciente que tem uma necessidade e a oferta de crédito que vocês têm ali disponível para ele. Né? E o doente ele pode chegar para vocês de duas formas. Espontaneamente, porque ele descobriu que tem uma empresa que faz essa intermediação, que é a Arquimedes, e você tem uma outra forma que, eventualmente, que eu imagino que vocês devam ter parcerias com clínicas privadas, por exemplo. Né? Exato. E aí o que eu queria entender de vocês, da empresa, é o seguinte: a gente tem diversos perfis, né? Então você tem um perfil de um paciente que vai para uma clínica privada, que ele tem até o valor para poder pagar uma consulta, fazer um tratamento menor, mas ele não tem o valor para poder fazer uma cirurgia de maior porte. Mas ele tem um perfil social diferente daquele paciente do SUS que vai procurar vocês porque ele não tem perspectiva de ser operado, por exemplo, que eu acho que é o grande foco para vocês são intervenções, né? Então, como é que você, o que eu queria entender agora do ponto de vista da empresa mesmo, né? Como é que vocês estão fazendo para divulgar essa empresa de vocês, para esse público do SUS? E porque eu imagino que para parcerias com empresas privadas, com clínicas privadas, é mais fácil, né? Sim. Esse é o grande desafio, a gente pode comentar também, mas você trabalhar também o marketing e trabalhar as parcerias. Então, hoje, a Arquimedes ela faz parcerias com as clínicas e atende também a demanda dessas clínicas. Certo. Então, tenta negociar um pacote de cirurgias, pacientes que vão para lá, a gente já linka eles com o concierge e tenta facilitar o pagamento. Mas também a gente tem uma plataforma da Arquimedes que os parceiros podem divulgar as suas cirurgias. Então, tem um parceiro que faz cirurgia de catarata. O paciente ele entra em contato conosco pelo site. Legal. E aí, lá pelo site, ele entra em contato com o concierge, e do concierge a gente envia para a clínica e aí linka com a fintech, com a parte financeira também do marketplace. Certo. E em relação aos perfis diferentes de pacientes, isso é uma coisa que realmente existe. Então, na área da saúde, a gente tem perfis muito diferentes, complexos, de classes sociais diferentes. Aí, o legal do marketplace é justamente ter instituições financeiras diferentes, porque elas atendem perfis diferentes também de pessoas. E aí, nesse caso, sempre que o paciente preenche o formulário, ele vai ter acesso lá às várias financeiras, que sempre vai ter ali, alguma vai tentar chegar a atingir melhor aquele público, aquele perfil do paciente com aquela situação financeira que ele tem disponível.
Legal. Você tem perfis de crédito diferentes, né? Tem que fazer uma Exatamente. análise de crédito nessa história toda, né? Uhum. É interessante. Aí vocês agem como um intermediário do crédito que será concedido e a clínica e o paciente, né? Então vocês estão no meio Exato. de uma tríade ali. Assim, a gente faz questão de colocar o paciente no centro da jornada, né? Então, o que isso significa? A gente, como o doutor falou, a gente não leva o paciente para as clínicas parceiras, né? A gente, claro, quando ele chega com uma certa demanda, a gente dá aquelas parcerias como opções, né, para ele. Mas também, para aquele paciente que já tem o médico de preferência, a clínica de preferência, a gente dá a opção para ele conseguir acessar, que é a parte financeira, né? Então, assim, a gente faz questão de deixar isso bem claro ali até no nosso posicionamento, que, assim, o paciente, ele pode escolher a clínica, o médico que ele quer, e se também ele não tem esse médico, essa clínica, a gente também faz questão ali de ter um hall de parcerias de qualidade para apresentar para ele. Então, porque eu imagino que a demanda de recursos para marketing vai mais para o lado da procura espontânea, né? Porque você tem que ser uma empresa que tem que ser visível, né? Versus as parcerias que você teria os pacientes meio que encaminhados, né? Então, a título de até, eu imagino, de fazer caixa para a empresa, acho que as parcerias seriam mais rápidas do que, provavelmente, você competir com grandes players hoje, porque hoje eu imagino que vocês tenham como concorrentes não diretos, mas indiretos, esses grandes players de clínicas populares, né? Como é que você se posiciona em relação a isso? Na verdade, a gente enxerga mais eles como parceiros mesmo do que concorrentes. Tá. Porque eles têm a mesma missão que nós. Tá. Eles estão inseridos no mesmo propósito. Então, você pega algumas clínicas populares, eles já têm, às vezes, pacotes específicos que podem atender essas pessoas. E aí eu posso auxiliar, encaminhar a demanda para eles também, além de facilitar o pagamento. Então, eu enxergo mais como parceiros, na verdade. Eu acho muito Exato. legal essa visão de vocês, porque aí eu faço um paralelo que eu sempre faço. Eu descobri isso numa palestra no Startup Summit de 2022. Descobri não, né? Assim, me foi exposta essa informação de um jeito extremamente didático, que eu gosto de repetir exatamente como eu ouvi, porque foi maravilhoso. Então, é aquela questão do modelo de negócios da Amazon versus do Alibaba, né? E aí, qual que é? O Amazon, ele entra nos países, ele destrói o varejo. Porque ele compete diretamente com o varejo, com as empresas que já existem naquele país. O Alibaba, ao contrário, ele age como um habilitador das empresas de varejo que já existem naquele país. Então, aí ele cresceu muito mais rápido, criou um império gigantesco, não que a Amazon não tenha criado também. Mas, assim, quando você se posiciona como um habilitador, que é o que vocês fazem, você, na verdade, cria um terreno fértil para várias empresas prosperarem, não só de vocês, né? E eu acho isso um modelo de negócios lindo, assim. É exatamente isso que o Romeu falou, né? A gente não entra como um concorrente dessas clínicas populares. A gente entra mais para fortalecer essas clínicas e até aumentar a conversão deles, né? Então, como o Romeu falou, a pessoa, muitas vezes, ela precisa fazer um exame, uma cirurgia, a gente tem ali a opção para ela parcelar o valor do procedimento e conseguir fazer esse procedimento, né? Mas Eu acho que... Não, pode falar. eu acho que problemas complexos, que são os problemas da área da saúde, precisam que todo mundo se una para conseguir, mais uma vez, repetindo, batendo nessa técnica, colocar o paciente realmente no centro, sem clichê. Uhum. Você conseguir realmente fazer soluções voltadas para eles. Sim. E assim, como é uma complexidade gigantesca, é melhor dividir para conquistar. A gente vai se ajudando. Sim, total. Eu acho que tem muito disso, né? Na saúde digital como um todo, não só na parte ali de financeiro, que é o que vocês atuam, mas como um todo mesmo, é uma área muito interdisciplinar. Então, você vê que o nosso trabalho na Health Tech Brasil, de construir ambientes, enfim, computação espacial, 3D, blá, blá, cara, não tem como a gente fazer isso sem o pessoal da computação. Tudo bem, eu sou super entusiasta, faz 2 anos que eu tô nessa jornada aí, eu consigo abrir o Unity e dar uma brincadinha ali, mas eu não vou fazer o meu produto, né? E aí, da mesma forma, assim,
engenheiro da computação, de software, que seja um desenvolvedor de games, não vai conseguir fazer um procedimento médico, uma simulação de um procedimento médico sem um médico do lado ali guiando passo a passo, né? E isso vale para outros modelos de negócio também, como, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial. Então, lá nos Estados Unidos, eu tive contato com alguns médicos que eram médicos especialistas que faziam algoritmos. Cara, vira e mexe, tinha problema no código deles. Então, aí eles precisavam de ajuda do engenheiro. E também existe o oposto, que é o engenheiro que vai lá e faz um algoritmo e quando você vai ver na prática ele não serve para nada, porque ele não tem uma aplicação direta na área da saúde, né? Então, você vê que a saúde digital, ela caminha muito para essa interdisciplinaridade, né? A gente precisa de várias áreas juntas para fazer um produto funcional que resolva um problema do mercado. Exato. E assim, é o que a gente percebe, né? Cada vez mais a necessidade da saúde está associada ali com a parte financeira. Porque até pelo que o Romeu falou no início, por conta da realidade que a gente vive hoje no Brasil, né? Então, mais de 70% da população dependendo exclusivamente do SUS, e a gente sabe que o SUS, infelizmente, por toda essa demanda, não consegue atender toda essa população. O que a gente percebeu? A gente precisa aumentar o acesso dessas pessoas ao sistema privado e de qualidade, né? Sem perder a qualidade. E aí, então, a forma que a gente encontrou, assim, enxergou realmente associando essas duas partes, elas caminhando juntas, saúde e a parte financeira, né? E sem desmerecer o SUS, né? O SUS é um sistema referência no mundo, mas a gente sabe que o Brasil ele tem dimensões continentais, então como é que você gerencia isso tudo? É extremamente complexo. Tem o cross lá, que é o problema, dor de cabeça de todos os médicos, né? E dos pacientes também, né? No fim, acaba sendo um problema que vocês estão solucionando para os profissionais e também para os pacientes e colocando esse paciente no centro da jornada na prática, né? Porque a gente ouve muito falar disso. Exato. Mas na prática, quando você fica doente, você tem que ir no... Exato. Você sabe que não tem muito paciente no centro da jornada, né? E aí, então, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho para trás nessa história e pensar nessa divisão da fila do SUS antes da pandemia e depois da pandemia. E vocês surgiram justamente nesse momento, né? Então, eu acho que vocês, na verdade, identificaram a dor do mercado antes do problema se agravar, porém, ele se agravou enquanto vocês estavam nascendo, né? Foi só para dar aquela certeza, no caminho certo. Exato, legal. Eu acho que no empreendedorismo é muito isso, né? É o feeling, a gente vai indo e aí você vai, no meio do caminho, você vai tendo a certeza que é aquilo mesmo ou não. Ou você vai batendo cabeça vendo que é o lugar errado e vai se adaptando, né? Então, eu acho que vocês fizeram um movimento muito legal. E aí, eu queria perguntar para você, como cirurgião, porque eu tava na UBS, né? Então, como que era a minha realidade na pandemia ali? Primeiro que eu tinha acabado de me formar, então era tudo era um problema cabeludo, né? Ainda virou uma pandemia em cima, então pronto, meu dia a dia era só problema mesmo, né? Enfim, várias vezes eu me encontrava ali numa sinuca de bico, não tinha como sair, tinha que pedir ajuda e tudo mais, e vários desses problemas eram isso. Então, o que aconteceu comigo na prática na unidade básica? Cheguei lá para trabalhar, deu 2 semanas, acabou a consulta letiva, era só recém-nascido, gestante e alguma coisa muito urgente que precisasse acontecer, ser consultada ali na UBS. Na prática, o que aconteceu? Os pacientes que vinham para o meu consultório, ou eles eram psiquiátricos, na maioria, em alguma descompensação, que aí eu tinha que encaminhar realmente para o pai ou para algum outro serviço ali específico, ou ia direto para o ponto-socorro, não é aqui, vai para a UPA e tal. Ou, aí eram os casos que esbarram no que a gente está discutindo hoje. Às vezes, pacientes que estavam esperando procedimentos já há muito tempo, às vezes até oncológico, cirurgia para tirar um tumor, para tirar um câncer. E eu, como médica na unidade básica, a única orientação que eu tinha era, não tem fila mais, não pode mandar ninguém para fila. E aí eu ficava tipo, meu Deus, mas como assim? Esse paciente precisa. Aí tinham, claro, alguns protocolos de urgência ali que a gente podia seguir, mas na prática, o que acontecia? Cada dia que passava, eu via a fila aumentar, a fila assim, que na verdade ficava estacionada na UBS, ela nem passava para o cross, né? De pessoas que precisariam ser atendidas ou num ambulatório específico ou com um procedimento cirúrgico, e aí isso ia aumentando e eu nunca conseguia passar essa demanda para frente, né? Então, lá na ponta inicial do atendimento básico. E aí, vocês ali do lado administrativo burocrático vendo também a fila aumentando cada vez mais e os procedimentos nunca acontecendo. E como é que estava dentro do centro cirúrgico? A gente, os primeiros meses da pandemia, a gente não fez nada. Não fizemos nada, o hospital fechou, tanto o hospital privado, o hospital público só operava realmente o que era urgência,
e as complicações do próprio Covid. O hospital público que eu trabalho, ele virou o hospital de referência para a região do ABC. Foi um dos hospitais de referência, mas foi o maior. Então, nós tínhamos 5 UTIs. Dessas 5 UTIs, 4 viraram UTIs Covid, uma virou para UTI geral, ficou na condição de UTI geral. Mas, ao longo da pandemia, foram se abrindo outras UTIs. Então, onde era o Hospital Dia, virou UTI. Onde era o centro cirúrgico do Hospital Dia, virou UTI. Então, no final, nós estávamos com, acho que, 6 UTIs Covid e aquele padrão, né? Todo mundo entubado, aquele padrão. E o que a gente tinha de movimento do centro cirúrgico era basicamente de complicações do Covid. Então, dentro da vascular, a gente teve bastante complicações vasculares e o que a gente via tinha muita embolização periférica, você vai lá, amputava e faz uma oclusão arterial aguda, e os pacientes muito difíceis. E as cirurgias eletivas simplesmente já foram abolidas, né? E demorou muito tempo nesse hospital para voltar. E lá a gente tem um movimento grande de cirurgia cardíaca e tem um movimento muito grande também de cirurgia oncológica. E essas cirurgias ficaram todas engavetadas, né? Tanto é que quando voltou ao normal, a demanda de cirurgia cardíaca, a gente está tendo hoje 1 ou 2 por dia, às vezes. Então, aumentou muito. E aí está tentando correr atrás agora para poder trazer essa fila de volta, né? Nos hospitais privados, quando deu lá para terceiro mês da pandemia, a gente conseguiu voltar a operar, mas com todo aquele protocolo de fazer Covid, teste de Covid, não só o paciente, como a gente. Então, a gente ia operar cotonete no nariz. Aí você tinha aquele passe válido por 1 semana, 10 dias, voltava para fazer cirurgia, cotonete no nariz, entendeu? Não tinha teste rápido, era tudo PCR. Então foi bem complexo aquela época, né? E do ponto de vista de demanda reprimida, se criou uma demanda reprimida absurda, que está até hoje, né? Uhum. A gente percebe hoje, tanto é que os governos estaduais têm feito muitos mutirões para poder adiantar tanto para procedimentos quanto para exames também. Posso aproveitar então que a gente está com um veterano de guerra aqui, não só guerra de Covid, mas um veterano médico, quanto coisa você já passou na medicina, né? Eu não sei a nossa audiência, como é que tá, se tem mais gente, a gente começou agora, esse é o 5º episódio, 6º, não quero falar besteira, pode ser que a gente passe algum na frente ou atrás, mas tá no começo, não foram 10 episódios ainda, então a gente ainda tá medindo a temperatura da audiência, pode ser que tenha leigo, pode ser que tenha estudante de medicina, e você falou muito rapidamente que você fez embolização, você fez isso e aquilo, só que eu não sei se está claro para todo mundo que esses procedimentos que você fez durante a pandemia, eles estavam diretamente ligados ao Covid. Tá. Você pode falar um pouco dessa fisiopatologia aí do Covid? É uma aula de cirurgia. Como que o Covid... Já tô tendo uma aula aqui, ó. Não, porque assim, né, eu só... Justificar a minha pergunta, porque assim, o que aconteceu? Então, para quem ainda é estudante, para quem é leigo e, enfim, às vezes é médico também, está trabalhando em outra área, em gestão, aquilo e tal, o que acontece? Quando surgiu o Covid, primeiro, teve aquele grande problema, porque a gente não sabia o que o Covid, na verdade, fazia. A gente sabia que tinha um vírus novo, que era transmitido por via respiratória, causava uma insuficiência respiratória grave aguda ali, mas qual que era o mecanismo de ação? Então, nisso, a comunidade científica ficou meio perdida nos primeiros meses, que foi o que fez, eu acho, o cenário se agravar tanto e ter que abrir tantas UTIs e tudo mais, porque, na verdade, a gente estava tratando um negócio que a gente nem sabia como funcionava. Né? E aí depois descobriu, então, que o Covid é uma doença inflamatória. O que isso tem a ver com a trombose? Fala aí pra gente. Então, porque no começo, eu sou cirurgião vascular, então a gente teve muita vinculação com o Covid. Apesar do Covid ter a manifestação respiratória como sendo a mais grave, muita dessa manifestação respiratória envolvia um processo inflamatório sistêmico e que culminava, e geralmente assim, processo inflamatório sistêmico generalizado está muito associado como fator de risco para trombose. E dentro dessa ação, no primeiro momento, a gente percebeu que muitos pacientes tinham embolias pulmonares. E aí foi um absurdo, né? A quantidade de embolização pulmonar que a gente tratava era muito grande. Depois a gente foi entendendo que, na verdade, não era bem uma embolia pulmonar. Uma embolia pulmonar é quando o coágulo vem parar no pulmão proveniente de outro lugar. Então, uma trombose na perna, o coágulo sai dali, viaja pela circulação e para no pulmão. Depois a gente começou a perceber que, na verdade, era uma trombose do leito vascular pulmonar.
Então, tinha um aspecto que lembrava a embolia pulmonar, mas, na verdade, não vinha um coágulo de outro lugar. O coágulo acontecia dentro do pulmão. E, obviamente, teve muitas dessas manifestações trombóticas sistêmicas que foram parar em outros lugares do corpo. Então, por exemplo, formava um trombo dentro de uma artéria. Formava um trombo dentro de uma artéria, essa artéria vai entupir e vai causar o que a gente chama de uma isquemia, uma falta de circulação. E a falta de circulação, quando ela é grave, ela pode causar uma gangrena. Então, a gente amputou muitos pacientes de pé, mão, por causa dessas tromboses que eles tinham periféricas por conta do quadro inflamatório sistêmico. Lembrava muito, em algumas situações, meningococcemia, que a gente uma complicação grave da doença meningocócica, são essas tromboses periféricas, que levam a amputação de dedo, de mão, coisa e tal. Então, lembrava muito aquilo. Então, o movimento vascular aumentou por causa disso. E outra coisa que a gente passou a fazer muito acesso, né? Acesso vascular, porque era difícil fazer acesso cervical, por todos aqueles cuidados respiratórios. Então, começou a se fazer muito acesso femoral, na virilha. E o problema do acesso femoral é que nem todo mundo estava tão habituado com aquilo. Que coisa horrível, e teve muita complicação, em vez de puncionar a artéria, em vez de puncionar a veia, puncionava a artéria. E aí, quando você punciona a artéria, frequentemente evolui com algum grau de complicação vascular. E aí isso levava para a cirurgia também. Sabe que eu só tentei fazer acesso femoral uma vez, você sabe? Dessa história, não? Eu estava na faculdade, na UPA, só que olha qual é a situação, o paciente estava chocado. É difícil. É lógico que eu não consegui, né? Foi a primeira e única vez que eu tentei, tentativa falha, não deu certo. E hoje, esses acessos vasculares, a gente precisa muito de ultrassom, né? E a demanda disso aumentou muito. E lá no hospital público, eu praticamente não trabalho com cirurgia, eu trabalho com a parte do diagnóstico vascular. Então, a gente foi muito requisitado, muito requisitado. A gente já comentou isso no primeiro episódio aqui, a gente subia para a UTI, chegava lá todo mundo entubado e fazia exame de pesquisa de trombose em praticamente todos os pacientes, né? Tanto é que isso depois virou um trabalho, que a gente está até para publicar agora, devia ter publicado naquela época, que tinha mais chance de ser aprovada a publicação. Tinha mais relevância, né? Não é só mais relevância, porque naquela época, o que aconteceu na época da pandemia é que teve muita porcaria publicada. Então, é isso que eu digo de relevância, né? Eu acho que até vale a pena a gente abrir esse parênteses aqui, porque hoje em dia é muito publicar por publicar, né? Em muitos lugares. E aí você vê que, na verdade, sai muito paper meio mais ou menos ali. E a relevância dos artigos que são publicados, você vê que cada vez é mais difícil achar um artigo com uma metodologia válida, que você fala, não, esse é forte, realmente os caras fizeram isso direitinho, né? Isso é interessante. Agora, o que me chamou a atenção na sua fala foi a questão da embolia pulmonar, que você achava que era uma embolia direta, e depois descobriu que, na verdade, é um mecanismo indireto que causa essa similaridade ali de um quadro de embolia pulmonar. E isso foi uma coisa que aconteceu muito no Covid. Então, a gente começou a ver imagens inéditas na tomografia, né? Estava lá no pronto-socorro, chegou aquele vidro fosco e tal. E nisso, não sei se vocês sabem, mas foi aprovado aqui pela USP um algoritmo de inteligência artificial para reconhecer esse padrão de Covid nas tomografias. Eles fizeram ali um estudo grande. E foi super legal. Então, a gente vê em vários setores diferentes como a pandemia foi um catalisador para a transformação digital na área da saúde. Né? E aí vocês estavam diretamente ali, vocês já estavam desenhando modelos de negócio, como é que vocês estavam nessa época? Só puxando um link, né, do que o Dr. Robson falou, que eu acho muito interessante, assim, é importante a gente também falar que a pandemia, né, essa demanda represada de cirurgias eletivas que surgiu com a pandemia, ela não gerou só um problema para o SUS, né? Gerou ali posteriormente também um problema muito grande para os planos, para os convênios, né? Para os planos de saúde. Sim. Então, o que a gente viu ali logo depois que começaram a ser liberadas as cirurgias para serem realizadas pelos planos, é que, enfim, os planos começaram a ter uma certa dificuldade para conseguir arcar, né? Inclusive, a sinistralidade foi lá para cima, teve um reajuste ali gigantesco, maior, né? De 15,5%, e até o que dificultou as pessoas que tinham plano de saúde, muitas deixaram de ter o plano de saúde, e aí o que, assim, agravou ainda mais o problema
que hoje a gente trabalha, que é a fila do SUS. E nessa época, uma coisa, foi bom você citar isso, porque essa sinistralidade, ela aumentou, na verdade, com a pandemia, porque os custos dos pacientes que estavam internados pela medicina complementar era muito alto, porque a demanda de um paciente COVID numa terapia intensiva é absurdamente alta, assim, em termos de custo, né? Então eles deixaram... Quanto custa mais ou menos? Porque eu sei que um paciente médio na UTI custa uma média ali de R$8.000 por dia. Deve ser mais, porque era intubação, porque você pega a média, você pega paciente que está entubado, você pega paciente que não está entubado, você pega paciente que tem um dia de internação pós-operatório, outro não. Esses doentes, eles usam tudo, eles usavam tudo. Demanda respiratória o tempo todo, fisioterapia respiratória o tempo todo, todo o material era especial, lacrado, fechado. Então, assim, era muito complicado. Fora toda a estrutura de manter uma UTI que você poderia ter, eventualmente... Estou falando de serviço público, não estou falando privado. Uma UTI que você podia manter 10 pacientes, você tinha que reduzir, porque você tinha um espaço, até para a questão operacional de transmissibilidade, né? Tá. É complicado. E aí depois, quando voltou essa demanda reprimida e realmente aconteceu isso aí, né? Você tinha centro cirúrgico lotado, dificuldade para marcar o horário de cirurgia e a própria sinistralidade aumentando muito e aumentando o custo e muita gente migrando, fazendo um downsize de convênio, né? Então ele pagava um determinado convênio, aí passou para outro e assim vai. E aí o que a gente percebe também na medicina complementar? Hoje, a maioria dos pacientes que me procuram no consultório, que eu atendo convênio também, que me procuram no consultório como particular, a maioria deles tem convênio. Só que quem é o convênio? Não vou falar o nome, mas é aquele convênio grande e que não dá demanda, principalmente porque a rede não está adequadamente equacionada, e esse paciente vai procurar rapidamente quem pode resolver o problema dele. Então, a maioria aparece lá no meu Google My Business, assim, o doutor atende tal convênio? Não, a gente não atende, mas você pode ver se tem reembolso e tal. Mas é impressionante, tem um convênio especificamente que eu acho que é 70% do meu movimento, pelo menos procura de paciente particular. Esse também eu vejo que é um cliente para vocês. Sim, também. E a gente percebe isso até no dia a dia, né? Assim, muitos pacientes com plano de saúde optando por fazer um tratamento particular. Exato. Eu mesma faço isso. Para ginecologia, eu vou na minha particular. Eu vejo que mães, muitas vezes, para o pediatra, tem convênio, mas também vai no pediatra particular. Então, na verdade, assim, o convênio eu acho que tem o seu lugar, mas o médico particular também tem, o SUS também tem, e aí cabe ao paciente, às vezes, navegar todas as opções que ele tem, e muitas vezes sem as ferramentas para isso, né? Então, eu acho muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo. E, Vitor, eu queria fazer uma pergunta para você, então, na verdade, porque eu vejo que você é um estudante de medicina e que está sabendo muito de finanças, né? E isso, na verdade, é muito raro, porque você vê na prática que os médicos, eles têm um fluxo de caixa legal, mas eles não sabem administrar o dinheiro, eles não sabem, na verdade, qual investimento pode dar mais rentabilidade, qual tem maior risco, menos risco, qual é o risco. E aí eu vejo você falando de análise de crédito, sinistralidade, isso e aquilo, e eu fico, assim, admirada, porque eu vejo que, na verdade, dentro do nosso nicho ali de médicos, mas mais ainda, estudante de medicina, você já está adquirindo um conhecimento muito raro dentro da nossa realidade. E aí eu queria saber como que você chegou nesse mundo ali, você sempre teve interesse por finanças, economia, como é que é a sua realidade para você ter caído? Manjando muito, não, né? Assim, eu sempre me interessei mais por essa parte de finanças, né? E assim, aprendo todo dia uma coisa nova, aprendo muito com o Romeu, por isso da importância, né, de ter esse trabalho multidisciplinar. Com o Rafa também, que é especialista nessa parte. Então, assim, esse contato diário que que eu acabo tendo, né, com essa parte de finanças, acabou me trazendo, assim, uma bagagem boa, né, em relação a esse assunto. O que a gente vê, como você falou, né, que uma coisa que eu acho que deve ser trabalhada também. Os médicos acabam saindo da faculdade sabendo pouca coisa relacionada a isso. Por quê? Não uma falha do médico, mas eu acho que uma falha das faculdades, das universidades, né? Um assunto que atualmente está sendo mais abordado, a gente tem visto aí ligas de empreendedorismo, inovação surgindo nas universidades, né? Isso acaba sendo muito, muito importante para o médico ter esse primeiro contato, né? E quando formar,
ter ali ferramentas para conseguir, enfim, montar o consultório, abrir um CNPJ, se planejar financeiramente, né? Uhum. Então, eu acho que esse movimento é super importante, assim, que, enfim, a gente já iniciou, mas precisa ser estimulado cada vez mais nas universidades para que o médico tenha esse contato. E, inclusive, também para o médico, o médico ele é uma pessoa que ele está inserido nos hospitais, ele está inserido na saúde. Uhum. E, assim, a gente, pelo menos isso é uma visão mais antiga, essa parte financeira, essa parte tecnológica, ela era muito direcionada para outros profissionais. Então, assim, tecnologia, finanças é coisa para administrador, economista, tecnologia é coisa para engenheiro, enfim. Então, eu acho que assim, é cada vez mais importante o médico saber que isso também faz parte dele, é importante para ele, né? Legal, eu vou puxar um gancho nisso daí, só que a gente está caminhando quase para o fim e eu ainda não puxei a palavra do dia. Então solta aí, produção. Então, inclusão digital. Eu vou falar aqui rapidinho, a gente já está falando disso, na verdade. A gente está pegando viés econômico nesse podcast, mas a inclusão digital como um todo, então, na verdade, ela é esse trabalho de trazer as tecnologias para a realidade de pessoas que não necessariamente já estão em contato. Então, agora, em 2023, no começo do ano, eu fui para uma aldeia indígena, já tinha ido para lá antes, no Mato Grosso, bastante afastado, para chegar lá demora quase um dia, é bem difícil, assim, o acesso. E em 2021, eu fui lá a primeira vez, peraí, a gente tá até em 2023, eu falei errado, 2022, é verdade. Eu fui para lá a primeira vez, em janeiro de 2022, e tinha uma realidade. Algumas casas tinham celular, algumas casas tinham internet, a aldeia como um todo ainda não tinha, e em 2023, janeiro, eu voltei. E isso deu um salto, assim, bizarro. No sentido de que, até fizeram uma piada comigo. 2022 eu fui e teve um ritual ali de coroação. Na verdade, eles colocaram o cocar em um estudioso europeu que trabalhou com eles anos e anos. E aí, finalmente, deram cocar pro cara, fizeram um ritual, tal. Isso em 2022. Cheguei lá em 2023, as crianças estavam literalmente dançando TikTok. Foi uma mudança cultural, assim, tão grande em um ano. Claro, é um processo que já vinha acontecendo e tudo mais, mas, assim, a inclusão digital é isso. Então, é a gente levar a tecnologia para espaços que ela ainda não existe ou que ela existe e ainda não está integrada no dia a dia. Então, essa foi a palavra do dia. Na Health Tech Brasil, a gente foca muito nisso, de inclusão digital, não só para pessoas em região afastada, como também pessoas que às vezes têm algum tipo de deficiência ou desabilitação. Então, é um dos nossos valores muito importantes na empresa que vale a pena ser mencionado aqui no podcast, principalmente no dia que vocês estão aqui com a gente. E aí, Vitor, o que você falou é muito legal, porque você tocou num assunto enfim, a universidade, e na verdade eu acho que a preparação profissional, ela não vem só da universidade, vem também do aluno e do profissional ir atrás dos conhecimentos, do que ele vai precisar para ser uma pessoa, enfim, funcional na sociedade e aproveitar da melhor forma aqueles recursos que ele vai ter na mão dele, né? E o que acontece hoje é que a faculdade de medicina, do jeito que ela é, pelo menos onde eu estudei, e eu vejo que é uma regra na maioria das faculdades tradicionais, porque existem dois modelos de educação hoje, né? Tem o PBL, que algumas faculdades funcionam com, enfim, o ensino baseado em problemas, aí dá caso clínico lá desde o começo, Taubaté é assim? Não, lá é tradicional. Só é tradicional também, igual onde eu estudei. Então, o que acontece é que ainda é um estudo muito técnico, né? A gente tem, tá, desde o começo lá, medicina baseada em evidência, ser estimulado a revisar paper, a fazer isso e aquilo, fazer prova baseado em, enfim, vários estudos. Só que o que tá acontecendo hoje? Cara, os robôs estão surgindo. Olha aqui, esse logo eu criei com o Midjourney. Eu escrevi, me dá um logo pro podcast de saúde digital. O robô fez isso. Entendeu? Eu não precisei pegar uma pessoa, um designer para fazer. Sim. Não menosprezando o trabalho do designer. Várias outras coisas, inclusive esse aqui, gente, quem quiser, designer tá assistindo, quiser reformular aqui o The Health Tech Show, foi só um protótipo que tá aí até hoje. Eu ainda preciso de um designer para terminar. Mas assim, o logo tá aí.
E da mesma forma, a pauta de hoje. Você também falou, você me mandou uma mensagem ontem, cadê a pauta? Eu fui lá no ChatGPT rapidão, fiz uma pauta, só que o que aconteceu? Eu não sei se vocês já usaram o ChatGPT, já deve ter testado, né? Então, aí agora tem a nova especialidade aí, que estão chamando de engenharia de prompt, você já deve ter ouvido falar, mas como engenheiro você deve achar um absurdo, porque a gente sabe que um engenheiro de prompt, para ele ter esse nome, pô, o cara tem que ser um cybersecurity, né? Mas na verdade não, hoje eles estão chamando de engenheiro de prompt, quem sabe conversar com esses robôs aí no code ou low code. E aí, para eu fazer as pautas de hoje, logo de cara eu coloquei no ChatGPT assim, me dá a pauta para acessibilidade, acho que era acessibilidade com saúde digital. Aí me mandou um monte de pauta que não tinha nada a ver com o modelo de negócio de vocês. Ou seja, eu tive que reescrever aquele prompt várias vezes até sair umas pautas legais para eu poder encaminhar. Mas o que eu vejo? Que o médico, se a gente continuar com esse ensino muito focado em teoria, em medicina baseada em evidência, em ciência pura, raciocínio clínico puro, os robôs vão passar 1000 anos na frente, porque eles processam informação muito mais rápido que a gente. Então, se for só aquele ensino puro, científico, metodológico, a gente vai ficar para trás. O que eu vejo que vai ser o lugar do médico dali para frente? Então, primeiro, saber gerir os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso recurso financeiro e tudo mais. E também uma coisa muito legal, que a gente trouxe um convidado aqui já num episódio anterior, que ele tem um curso de comunicação médica. E eu acho isso essencial também, porque aí eu acho que o nosso papel ele vai ficar cada vez mais humano e menos robotizado, né, entre aspas. Que acho que é o que tem que ser focado mesmo, que é a capacidade humana, acho que vai ser a última que vai ser ameaçada por esse tipo de tecnologia. Exato. Você pega a criatividade. Até chegar um momento em que a criatividade seja ameaçada, que vai ser ameaçada por esse tipo de tecnologia, vai demorar. Um pouquinho. E aí que está o nosso papel, inclusive dentro da área da saúde. É trazer essa criatividade e, inclusive, formar mais pessoas para pensar diferente e deixar esse trabalho mais tecnológico, mais burocrático e repetitivo para o robô. Eu queria voltar para uma dor que eu fui, ao longo do tempo que eu fui conhecendo, e a gente conversou previamente aqui, antes de começar a gravar, uma das dores que eu imagino que vocês devem ter pensado era a questão de quem está... Eu estou falando agora como dono de clínica. Então, eu estou lá, fiz uma parceria com a empresa de vocês para oferecer financiamento para os meus pacientes que eu vou fazer cirurgias particulares. E a minha secretária não tem tempo para explicar o que é Arquimedes. Eu sei que vocês têm o concierge. E aí, o que minha secretária tem que fazer para poder desembaraçar o negócio, para que ela não fique ali aborrecida porque tem que explicar uma coisa a mais para o paciente, ao mesmo tempo atender telefone, ver outra paciente que está chegando. Como é que funciona isso? Eu estou lá, indiquei a cirurgia, falei isso, olha, tem essa forma de pagamento aqui, mas você pode financiar com uma parceria que a gente tem com uma empresa chamada Arquimedes. Aí ela vai lá na recepção, e aí? Basicamente, o que ela tem que explicar para o paciente é, se ele já tem um orçamento, dizer que existe a possibilidade do parceiro parcelar esse procedimento em até 36 vezes ou mais. Tá. E ou encaminhar o QR Code para ela tirar foto na hora, passar o número da gente, passar o número do concierge, e o paciente vai basicamente ter que entrar em contato conosco e lá a gente explica tudo. Ótimo. Ela não tem, porque ela já recebe muitas demandas, foi uma das coisas que a gente percebeu colocando esse produto da gente no mercado. A secretária já tem muitas demandas. A gente tem que explicar muitas coisas. Exato. Já é cobrado por muitos aspectos. Então a gente facilitou isso o máximo possível. A gente se preocupa em assim, não levar mais um problema para a clínica, né? Mais uma dificuldade. A gente quer estar ali para agregar, facilitar e assim, converter mais para a clínica. Então, a gente entende que a gente tem que simplificar ao máximo, né, para a clínica, para que não tenha esse problema. Agora eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. E aí, até para vocês saberem, né? Essa palavra concierge virou uma palavra chique que resolve tudo, mas não resolve nada. Porque as grandes redes de hospitais hoje têm os concierges para agendar a cirurgia. Só que, meu amigo, esses concierges são muito difíceis. E o que acontece? Se o paciente tem uma demanda, e, por exemplo, como funciona hoje quando você vai fazer uma cirurgia pelo convênio? Antigamente, a gente pedia autorização, nós da clínica pedíamos autorização diretamente para o convênio, essa autorização vinha para nós, e aí nós ligávamos para o paciente, falava, autorização feita, cirurgia marcada no hospital, o hospital estava de fora. Com essa história de concentração de hospitais, o que acontece agora? Quem agenda, quem pega a autorização do procedimento é o concierge.
Então, a gente manda a demanda, aquele papel que a gente preenche com os códigos da cirurgia, as necessidades que a gente vai ter da cirurgia, manda para esse concierge da rede hospitalar. A rede hospitalar, esse concierge entra em contato com o convênio, pega a autorização. Só que, assim, o que a gente tem percebido? Na implantação, dá muita confusão, é um bate-cabeça danado, eles tentam centralizar, a ideia desses grandes redes é centralizar com o menor gasto possível. E aí, o doente não recebe a comunicação se a cirurgia dele foi autorizada ou não. Aonde que ele liga? Não é no concierge. Ele liga lá na clínica. Então, assim, uma sugestão para vocês, para que esse concierge seja muito bom. Tem que ser muito bom, porque as minhas secretárias, quando ouvem a palavra concierge, elas já ficam estressadas. Isso é uma visão que eu acho que vocês não tinham. Legal, não tinha. Vocês não tinham. Então, vocês têm que... facilitador. Alguma coisa nesse sentido. Porque, realmente, quando fala coisa, a gente até dá risada, né? Concierge. Uma das minhas secretárias falou, do que exatamente é uma concierge? Eu falei, concierge é um negócio chique, mas aqui a gente não tem nada de chique, é só trabalho adicional. Legal esse feedback, né? Assim, mas a nossa intenção mesmo é facilitar. É o paciente entrar em contato ali com a gente entender o que ele precisa e direcionar ele para onde ele precisa ir, né? Legal. Então, é um facilitador. E o que a gente faz também, como a gente concentrou no WhatsApp, que é uma ferramenta fácil, como a gente estava comentando aqui antes, o paciente não precisa baixar o aplicativo e encher o celular dele, a memória do celular dele. No WhatsApp, todo mundo quer resolver tudo por lá. Perfeito. Então, basicamente, é um canal de atendimento. O concierge é o quê? Um canal de atendimento. Eu posso, inclusive, facilitar algumas... utilizar a tecnologia digital para facilitar o contato inicial com aquele paciente, mas na hora que ele precisa de uma assessoria diferente, de tirar alguma dúvida, o que é que eu faço? Eu tento colocar nessa tecnologia para alguém realmente humano atender ele, entender alguns aspectos dele nessa jornada. Mas que basicamente é um canal de atendimento que o paciente vai entrar em contato, ele vai receber um link em que ele preenche o formulário e já tem a resposta ali em até 5 minutos, se o crédito dele foi aprovado ou não para a cirurgia. Eu quero simplificar. Que ótimo, legal. Isso é uma coisa que eu achei fantástico também, é o fato de não ter outro aplicativo. Porque a gente estava comentando antes de começar, assim, o exemplo que eu dou da história como é que chama lá? No aeroporto lá. A sala VIP. A sala VIP. A sala VIP, depois que eu tenho um cartão de crédito da direita à sala VIP, depois eu descobri que para entrar naquela sala VIP tem que agendar para um aplicativo, quer dizer, eu tive que instalar 2 aplicativos, um de uma bandeira, outro de outra bandeira, para poder fazer... Cara, isso é muita confusão. Essa história de ter aplicativo para tudo parece, em algum momento do passado foi bom, mas hoje é um problema adicional, né? Só voltando a essa história da inteligência artificial, esse negócio de engenharia de prompt, eu não gosto muito de desenho. Eu até gosto, é bacana brincar com Midjourney, agora eu estou usando o tal de Leonardo aí, coitado, bem legal. Mas, cara, o ChatGPT é minha paixão. É minha paixão. Aquilo caiu com uma luva para mim. E aí eu estou agora estudando bastante como virar um bom... engenheiro de prompt. Prompteiro ali. Engenheiro não vou ser, mas um bom prompteiro ali, né? Mas ontem eu estava vendo no YouTube, eu vi um negócio que eu fiquei assim, muito impressionado, porque sempre há essa discussão de o quanto da criatividade vai ser afetada, coisa. Acho que a criatividade é humana, basicamente. O que o software vai fazer na realidade, otimizar, né? Otimizar em termos de qualidade, otimizar em termos de tempo, tudo mais. Até porque, só fazendo um parênteses, mas quando você tenta dar a criatividade na mão da inteligência artificial, saem umas coisas tão bizarras que dá medo. Aí aquela história do Canivale, né? Você deve conhecer o Canivale. Não? Vou pôr esse conceito aqui, então, já rapidinho. Vai terminar o raciocínio aí. Só para terminar. Aí eu vi um vídeo de 5 minutos e meio. O cara, ele fez uma série de animações, não, de desenhos sobre o filme Duna, sobre o livro Duna. Cara, ficou muito bom. Mas ficou muito bom. Ficou lindo, sabe? Aí eu falei assim, olha a arte desse cara. A arte desse cara não é redesenhar os caracteres, os personagens do Duna. É refazer essa história com um gráfico um pouco diferente, mas bastante linkado com o original. Então você bate o olho naqueles personagens, não precisa nem dizer que você é de Duna. Você viu o filme, você sabe que é de Duna. E ficou assim, mas ficou lindo e fantástico. E devia ser
mais ou menos umas 100 gravuras, entendeu? E tudo feito pelo Midjourney. Na verdade, ele fez com o Stable Diffusion. Ah, o Stable Diffusion dá mais... o Stable Diffusion ele é low code, né? O Midjourney é no code total. Tipo, você só precisa escrever palavras. E eu fui reparando as mãos, né? Porque a mão é sempre o problema. Na verdade, se o artista, né, de arte generativa sabe fazer a mão, você já sabe que ele já tá bem avançado ali nos prompts dele. Eu fiz uma releitura da Turma da Mônica. Eu nem sei se eu poderia ter feito, na verdade. Porque aí entra aquela história do copywriting, né? Então, minha mãe é artista plástica. Eu vejo que releituras, na verdade, são meio abertas. Se você chamar de releitura, tá tudo bem. Né? Você não pode fingir que é o original porque você vai querer fazer um copywriting seu, né? Mas quando eu fui fazer os personagens da Turma da Mônica, eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, caramba, será que eu posso vender? Tipo, eu acho que não. Aí eu falei, não, vou postar lá como releitura e é isso, entendeu? Mas é interessante a gente falar disso. Mas no Canivale, o que é isso aí? Pô, gente, como assim vocês não sabem da teoria do Canivale? Um Canivale, em inglês, é o Vale da Estranheza em português. O que é isso? Não conhecia. O ser humano, a gente tem uma tendência a achar rostos humanos e figuras humanas em tudo, né? Então, você olha ali para a nuvem, parece que tem dois buraquinhos, você já acha que é um rosto sorrindo, né? Então, beleza. Então, a partir dessa tendência nossa a achar rostos e figuras humanas em todos os lugares, um roboticista, futurista, roboticista, pode falar? Não sei, é um cara da engenharia robótica aí. Esqueci o nome dele, é um japonês, se eu não me engano. Escreveu essa teoria aí em seguinte sentido. Você vai tentar fazer um personagem, igual existe a Doutora B. Você vê que a Doutora B, ela é até meio infantilizada, ela é meio cartoon, propositalmente, para não cair num canivale. O que é um canivale? Se você fizer um personagem que parece um humano, só que você sabe que ele não é um humano, ele é um bonequinho ali, você vai gostar. Automaticamente o seu cérebro vai se identificar com aquilo e vai falar, ai, que bonitinho, Doutora B, que fofa. Parece um cartoon. Beleza? Legal. E aí tem um outro extremo que o seu cérebro também identifica, que é muito legal, que é quando a qualidade gráfica ultrapassou o que seria um ser humano real. E aí é o que você vê em filmes como o Avatar, aquilo que você olha e você fala, caramba, que lindo, é mais bonito que a vida real. E aí seu cérebro fica encantado, certo? Só que no meio desses dois extremos existe o Vale da Estranheza, que é quando você tenta fazer uma representação gráfica de um ser humano e fica parecido, só que tá meio estranho. Você fica tipo... E isso gera uma repulsa. Então, esse é um canivale. É quando você cai nessa repulsa, você fala... Não é humano, mas será que é? O que é isso? E aí, isso é... Se alguma... Interessante. É legal você saber isso para fazer as coisas gráficas, né? Que é onde a gente atua, na HealthTech Brasil. Porque se você cai no Vale da Estranheza, ferrou. Você não vai vender nada. As pessoas vão olhar e vão falar, meu, o que é isso? Você sair correndo, vai ficar com medo. Entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo que eu vivenciei isso. Foi num desses metaversos. Eu estava construindo o meu avatar. E aí, cara, esses avatares, eu falei, gente, por que custa botar um pouco mais de variedade nesses avatares? Principalmente para nós brasileiros, tem o nariz mais largo, outro tem o nariz muito fino, aí tem uma variedade muito grande, né? Então, o meu avatar de uma determinada redezinha lá é muito esquisito. Aí, o do outro, eu falei, não, aqui eu vou incrementar. Aí, tinha a opção de eu botar a minha cara no meu avatar. Bicho, vai ficar uma coisa muito estranha, cara. Ficou muito estranho. Aquele corpo de desenho com a minha cara em cima. Ficou desproporcional. Eu falei, que isso tá fora, deixa eu ficar com aquele feinho mesmo. Sabe uma coisa legal disso que a gente tá falando da parte de design, né? Uhum. Mas e quando a gente fala do chat GPT, por exemplo, como a tecnologia nova pode se aproximar de um ser humano falando com você ali no chat? Então, acho que talvez exista até um... É muito interessante. Outro dia eu pedi, eu falei assim, escreve, como é que era? Sei lá, escreve uma carta de amor, de pedir desculpa, um negócio assim, eu escrevi, pra ver como ia sair. Cara, a minha impressão assim, tudo bem, eu coloquei umas palavras ali, eu já tô brincando com o prompt já faz um tempo, já sei mexer até no Stable Diffusion, só preciso de uma máquina nova, gente, ali, se quiser me patrocinar, manda um computador top ali, com uma placa de vídeo 10, memória infinita, é isso que vai fazer a gente voar, assim, brincadeira. Mas então, tudo bem, eu já tô lapidando aí essa minha técnica há um tempo, saiu uma carta legal, mas assim... Fica meio robótico, né? Às vezes eu mando um copywriting pro pessoal do marketing ali, só revisa, vamos postar? Não, Bianca, isso daí tá horrível. Tá, parece que é um robô falando, e é um robô falando. E aí você pensa, o que eu falei? Que a gente, na nossa jornada, a gente queria trazer um atendimento humanizado pro paciente, porque a gente viu que ele precisa disso. Então... Não é um robô que fala com o paciente? Não é um robô. Tá. Mas pensa,
a gente como startup quer escalar nosso modelo de negócio. E aí, como é que você escala o modelo de negócio se você vai precisar de alguém humano? Então a gente está sempre analisando essas tecnologias que estão vindo aí, porque assim, se você consegue unir esses dois mundos e fazer com que um robô consiga auxiliar um paciente, por exemplo, a ter acesso à sua cirurgia, ou então essas redes, por exemplo, o ChatGPT ficar mais robusto a ponto de trazer informações sobre saúde de qualidade, já pensou? Então, aí até vou te puxar um parênteses, fazer um plot twist aqui, a gente já finaliza, já corta, porque isso daí foi uma ideia maluca que o pessoal lá do Oriente colocou na minha cabeça. Quando eles falaram a primeira vez, eu falei, gente, mas que coisa estranha, lógico que eu não vou fazer isso. Mas cada dia que passa, parece que está caminhando mais para isso. Logo que eu lancei a doutora B, ela era parecida comigo, assim, fisicamente, né? Eu coloquei a pele da mesma cor, o olho da mesma cor, o cabelo tava lá, quando você vai ver a bonequinha parecida. E aí, um indiano virou pra mim, desenvolvedor, já juntos nos trabalhos da Health Tech, virou e falou assim, Bianca, então vamos fazer o seguinte, você fica postando na rede social com essa boneca, vamos mapear a sua personalidade com a inteligência artificial, e aí daqui a pouco a boneca tá sozinha falando, você não precisa mais fazer conteúdo. Vai ser você lá. Eu falei, gente, mas isso daí é Black Mirror, pelo amor de Deus. Tipo, mas, assim, usando o conceito de machine learning, dá pra fazer isso. Dá pra você ensinar uma máquina a ser, entre aspas, humanizada, né? Então. Não, isso é coisa de maluco. Aí você vai dizer, então eu tô no caminho certo. Gente, o que eu falo é assim, em novembro de 2022, nós não tínhamos ideia que o ChatGPT ia a grande maioria das pessoas. Lógico que quem trabalha com inteligência artificial já sabia que alguma coisa ia acontecer. E eu tive contato com o ChatGPT ainda em novembro. Eu fiquei assim, porque eu já tinha assinatura, eu já assinava um serviço que é para fazer copyright. Então, ele nunca foi bom, mas ele me dava assim, eu quero fazer um post sobre tal assunto, me faça os tópicos. Aí, de 5 tópicos que ele mandava, eu aproveitava 3. Aí eu falei, tá bom, pelo menos para você pensar e ter ideia, coisa e tal, para começar a partir dali. Quando começou o ChatGPT, isso aprimorou muito, tanto é que o outro eu paguei, agora não estou pagando mais, entendeu? E a partir do momento que você vai começando a dar os inputs adequados, ele começa a fazer com o seu perfil. Sim, o Midjourney hoje, quando eu vou escrever, se eu escrevo assim, já fiz vários autorretratos, eu já tenho tipo 10 mil imagens lá, 5 mil, um mês atrás deu 5 mil imagens, que eu já tinha feito no Midjourney. Eu comecei bem quando lançou, assim, o meu perfil lá é de agosto, se bobear, setembro, não sei. E aí, fiz vários autorretratos, vários. Hoje, se eu sentar no meu Midjourney, no meu robô, que eu pago mesmo, é meu, não é o que tá lá pra todo mundo testar, falar, desenha uma mulher escrevendo um livro, ele vai colocar a pele morena, o cabelo ondulado, ele vai fazer igualzinho a mim. Ele pode até dar uma ou outra ali, mas aí, você sabe por que é assim, essa diferença do ChatGPT para os outros modelos de machine learning que tinha anteriormente? Não. Do ponto de vista de aprendizagem de máquina, você sabe falar? Não, também, engenheiro, agora eu não vou entrar muito nesse assunto com engenheiro, quando me enrolar. Engenheiro aqui com aula de uma médica. Mas é que, na verdade, o ChatGPT, ele é um Large Language Model, né? E aí, então, o que ele faz? Ele analisa grandes textos, grandes bases de dados com muita linguagem. E os outros modelos de inteligência artificial, provavelmente, eles são redes neurais que trabalham com textos mais pontuais. Então, por isso que o ChatGPT ele tem essa abrangência muito maior, porque foi um novo método de aprendizagem de máquina que enfim, está sendo otimizado agora, né? Mas então, beleza. Meninos, eu queria pedir, na verdade, agora, então, para vocês deixarem um recado aí para a audiência, aproveitar o poder de fala que vocês estão tendo aqui. E também o contato de vocês, se a audiência tiver uma clínica, quiser entrar em contato para, enfim, classificar ali dentro da Arquimedes, como que faz para chegar até vocês? Bom, acho que tem os canais do LinkedIn, né? O LinkedIn meu é Rommel, ROMMEL_Araújo. E pode entrar em contato comigo por lá. Com relação à Arquimedes, né? A gente está aberto, inclusive, a pessoas que queiram ajudar a gente a trazer a levar esse propósito que a gente está querendo trazer para a área da saúde. Então, a gente hoje precisa estar em busca de parceiros, inclusive, que queiram receber demanda dos pacientes que a gente já tem em contato, ou que queiram auxiliar a gente de alguma forma. Tem o site da Arquimedes. Arquimedes é como se fosse o matemático. Dê-me uma alavanca que eu moverei o mundo. Legal. Só que ele não tem o E no final. Então, Arquimedes, MEDS no final. Arquimedes.com.br, vocês podem entrar em contato com a gente por lá também.
Não, dê minha alavanca que eu moverei o mundo, eu já posso colocar. Eu vou colocar o nome do podcast já, isso daí. Não precisa nem pedir pro chat GPT. O Rafa sabe que ele fala assim, qual que é o capítulo de hoje? Qual que é o nome do título de hoje? Eu vou lá, peraí, 5 minutinhos, deixa o chat GPT, me dá o nome aqui. Mas o de hoje não, o de hoje a gente vai pro Arquimedes. Você pode dar uma alavanca, eu moverei a saúde, alguma coisa assim. Legal. Bom, gostei. Vai ser melhor que o chat GPT, a criatividade, a criatividade humana. Mas é interessante isso aí. Eu achei o produto de vocês muito legal e eu acho que dá para colocar a gente vai colocar o site, tudo para o pessoal. Porque uma dificuldade que eu tive quando eu fui procurar pesquisar sobre vocês para preparar a pauta de hoje, na hora que você botava o Arquimedes, mesmo com S, ainda assim parece muita coisa do Arquimedes mesmo, né? Então aí isso complicava um pouquinho mais. Mas é legal, vai ser importante ter o link lá embaixo. Assim. Então legal, tá bom. E aí, se você tá ouvindo no Spotify, então vai lá no YouTube, que vai ter o link para você entrar em contato com os meninos. É o quê? Coloca link no Spotify, então... Mas é engraçado, no Spotify é mais difícil da gente ver, né? Você põe para ouvir... Não, e tecnologia é uma coisa, telecom é outra, completamente diferente. Então, assim, deixa com vocês essa parte aí. Tá o link em algum lugar, se inscreve no canal, no YouTube, no Spotify. Segue a gente também no LinkedIn e no Instagram, que é onde a gente tem maior contato com a comunidade da Health Tech Brasil. Queria agradecer mais uma vez vocês, meninos. Muito obrigada pela presença. Agradece. Parabéns pelo trabalho também, é muito inspirador. Desde o primeiro momento, Health Fintech, eu falei, esses daí já mataram a charada já. Mas é isso aí. Muito obrigada. Obrigada também, pai, pela contribuição que você deu no episódio de hoje. Que bom. Aí uma contribuição médica para os estudantes de medicina poderem até estudar um pouquinho enquanto estão ouvindo o podcast para ir para o trabalho, para a faculdade. Aí precisa de muito mais. Isso aqui foi só uma síntese. Nossa pretensão não e uma inspiração também, foi um prazerzaço aí conhecer teu pai. Realmente, eu acho que é necessário isso, né? Reunir as gerações, unir as gerações dos médicos, dos profissionais da saúde, pra gente mudar. Mas não se muda, não. Ela só é assim por causa de mim. Não se muda, não. Eu desconfiava disso. No primeiro episódio a gente comentou, né? Antes dela nascer, eu já estava entrando na internet. Olha só. Foi no ano que começou a internet comercial no São Paulo. Eu já estava batendo na porta do provedor lá. Dá bug no PC ou qualquer coisa. Primeiro eu ligo pra ele, depois... Agora, na verdade, que o CTO chegou, às vezes eu ligo primeiro pro João, depois eu ligo pra ele, depois eu penso mais. Mas até então, até muito pouco tempo atrás, ele era o primeiro que me salvava aí na... Exato. Então tá bom, pessoal, muito obrigada. Fiquem atentos todo sábado às 10 da Health Tech Show no ar. Até a próxima.